Seja bem-vindo. O meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal Falando de Projetos. Nesse tutorial eu vou mostrar para você como desenhar essa faca aqui, ó. Dá uma olhada. Para quem é iniciante, é bem legal você usar coisas diversas para você desenhar, para você ver a dificuldade que tem para se fazer determinados recursos no software. Isso serve para qualquer software. Eu estou aqui mostrando no SolidWorks, mas serve para qualquer software. Pegue coisas que você gosta do seu dia a dia, como uma faca, por exemplo. Eu coloquei aqui uma faca para você que está iniciando, mas você pode pegar qualquer item. Tudo que existe dentro da sua casa, um dia foi desenhado para que virasse um produto. Então, pegue esse produto e redesenhe. Essa é uma forma bacana pra caramba de se aprender. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e ainda já deixa uma curtida aí no vídeo. Pessoal, dá trabalho fazer tutoriais, tá? Eu faço isso coração para a galera, eu gosto de fazer isso, mas dá um puta trabalho. Então, o único custo, o único preço que eu te cobro é uma curtida aí no vídeo e um comentário. Deixa um comentário, diz para mim o que você gosta de ver no YouTube, nessa área de projetos. O que você gostaria que eu falasse aqui? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Obrigado e vamos lá para o tutorial. Bom, como sempre, vamos iniciar abrindo um documento novo de peça e vamos fazer um esboço. Clique aqui em esboço no plano frontal com a linha de centro a partir da origem, esse formato aqui, ó. Eu vou dimensionar essa medida aqui com 150 e essa medida aqui eu vou colocar 50 milímetros. Vamos desenhar todo o esboço da faca primeiro, a partir da origem. Eu vou colocar um círculo, um furo, que vai ter 15 milímetros. Eu vou colocar aqui, fazer um offset desse furo para fora com 5 milímetros. Vou criar um arco desse ponto para cá, arco de 3 pontos. Então eu vou pegar daqui para cá. Olha só, eu vou deixar ele tangente aqui. Não vou nem colocar ele tangente, mas eu vou deixar ele aqui, ó. E vou colocar um raio de 135 milímetros. Feito isso, seleciono esse cara e esse, segurando o Ctrl e clico em tangente. Eu vou cortar o excesso usando a ferramenta de aparagem ativa. Agora eu vou fazer um outro arco por 3 pontos, a partir daqui até aqui mais ou menos, e vou colocar um raio para esse arco de 60 milímetros. Trazer ele para cá, pode arrastar, tá vendo? Vou deixar ele tangente a esse aqui. Vou cortar o excesso da mesma forma. Ele está solto aqui. Eu vou colocar uma medida daqui para cá com 60 milímetros. Vou criar uma linha aqui, vertical, e vou criar um novo arco daqui para cá e vou dimensionar ele com 115 milímetros. Vou colocar essa cota com 25 milímetros, desse jeito. Conectar esse ponto com essa linha. Segura, clique nele, clique na linha e clique em coincidente. Vejam que aqui ele está totalmente definido. Eu vou criar agora uma linha aqui, ó, a partir do quadrante inferior para frente, uma linha vertical e aqui um arco. Se você voltar, olha que interessante, né? Você está criando uma linha. Eu vou criar uma linha, mas eu decidi que não é uma linha que eu quero, é um arco. É só voltar de novo para o ponto inicial e aí você continua, ele vira um arco. E aí eu vou colocar ele aqui para ficar tangente a esse círculo aqui, dessa forma, e vou cortar o excesso. Essa medida eu vou colocar aqui 20 milímetros. Para esse raio, eu vou colocar 25 milímetros. Na verdade, essa medida aqui, ó, ela é 25 milímetros. Bom, de qualquer forma, essa parte aqui está ficando meio grande, ó, tá vendo? Na verdade, eu não quero que isso aqui fique grande, eu quero que ele fique menor. Então, eu vou tirar essa relação. Eu criei uma relação coincidente aqui desse ponto central com essa linha. Eu vou deletar isso aqui e vou diminuir isso aqui, ó. Vou puxar para cá e vou colocar uma medida aqui, ó. Essa medida vai ser de 4 milímetros. Perfeito. Agora eu vou cortar os excessos. Então, com a ferramenta de aparar entidades, vou cortar aqui e aqui e aqui, ó. Olha só, eu já tenho o perfil para mim fazer a extrusão da faca. Também é um dos grandes baratos de você fazer as coisas, né, para aprender de uma forma livre, né? Porque você pode ir alterando, mexendo, descobrindo coisas que você não descobriria, por exemplo, trabalhando. Você não teria tempo para fazer descobertas. Então, o barato de você fazer coisas livres é que você vai moldando, você vai se moldando ao software, descobrindo novos caminhos.
Tá? Então isso é uma coisa bacana quando você aprende com componentes livres, como isso, por exemplo, que é um produto que eu estou fazendo para me divertir. Eu estou me divertindo fazendo isso e aprendendo um software. Você entende? Com o esboço criado, eu vou clicar aqui em aceitar, né? Finalizar e fechar aqui o esboço, tá vendo? E agora eu vou fazer uma extrusão. Clique em recursos, ressalto base extrudado e seleciono esse esboço. Condição final e vou selecionar plano médio. Vou colocar uma medida de 5 milímetros e vou aceitar. Veja que o furo aqui ó, não ficou. Então o que eu posso fazer? Selecionar esse contorno também. Vir aqui embaixo, ó, contorno selecionado, clico aqui e seleciono o círculo ali também, tá vendo? Daí já forma o furo de uma vez só. Clico em OK. Pronto, a extrusão está feita também. Acrescente aqui, ó, nessa quina, nessa aresta, um raio de 10 milímetros. Raio de 10, selecione essa aresta e finalize. Agora vamos fazer o fio da faca. Para isso, ó, vem aqui ó, em esboço, clique em esboço, selecione essa face, coloque em Ctrl 8 e aí eu vou criar um triângulo nessa região aqui, ó. Cuidado para não pegar pontos notáveis, né? E vocês viram que eu coloquei a partir do centro aqui da espessura e vou colocar uma altura aqui de 10 milímetros. Vou aceitar. Vejo que eu tenho um esboço de um triângulo criado aqui nessa face. Vou vir aqui ó, em recursos, corte por varredura. Vou selecionar o perfil que eu acabei de criar e vou clicar nesse caminho. Notem que automaticamente eu gerei um corte aqui na minha faca, olha só. De um lado. E agora eu vou fazer o espelho para o outro lado. Como que eu faço isso? Seleciono o plano central, espelhar, clico no recurso. Automaticamente ele faz o espelho do recurso. Aí ele vai dar uma mensagem de erro aqui, falando que não é possível criar o caminho para essa varredura. Clique aqui em padrão de geometria e clique em aceitar. Automaticamente, olha só, você já criou o primeiro corte da parte frontal aqui da faca. Agora vamos criar o corte da parte superior. Como é uma faca de ação, né, ela tem corte na parte superior aqui também. Para isso, vamos selecionar aqui ó, no plano frontal, criar um esboço. Vamos deixar normal aqui a tela. Eu vou converter entidades, essa aresta e essa aresta. Vou aceitar, vou usar a ferramenta de aparar entidades, canto, vou cortar, deixar essas duas conectadas. Vou clicar aqui nesse ponto ó, da linha e vou arrastar ele, ó, vou aumentar o comprimento dele, passando da peça, não importa muito a medida, eu só quero que ele passe da peça. É bom até colocar uma cota aqui para ter certeza que ele não vai sair depois, não vai se movimentar o esboço, fica totalmente definido. Vou deixar essa linha aqui também como para construção e vou finalizar. Feito isso, vou criar um novo esboço, só que agora nessa face, vou deixar aqui normal a minha tela e vou criar um triângulo aqui, da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, desse jeito, só que agora invertido, tá vendo? Essa medida aqui eu vou deixar com 10 milímetros, vou conectar esse ponto aqui, ó. Clique nesse ponto, segure o Ctrl, clique nessa aresta que você acabou de criar, ó, vamos clicar nesse ponto e vamos usar aqui, ó, coincidente, vamos deixar esse ponto coincidente com essa aresta. Pronto, criei aqui o meu esboço que vai ser o corte. Finalizo o esboço, venho aqui em recursos, corte por varredura, seleciono o esboço fechado e seleciono o caminho, aquele esboço que eu criei para o corte. E aceito. Vejam que o corte da parte superior da faca já foi criado. A única coisa que eu preciso fazer agora é espelhar esse cara. Então eu seleciono aqui ó, o plano frontal, clico em espelhar, seleciono esse recurso e aí eu clico em OK. Olha só o que ele fez. Ó, fez uma coisa errada, né? Vou editar o recurso, vou vir aqui padrão de geometria e vou aceitar. Vejam, corte feito com sucesso. Bom, agora eu vou só colocar um raio aqui de 2 milímetros nesse cantinho, tá vendo? Para dar um acabamentinho na faca e vou salvar. E vou criar uma montagem a partir dessa peça. Ela vai vir totalmente definida na montagem, né? Eu vou salvar essa montagem. Bom, faltou colocar aqui 2 furos de fixação do cabo dessa faca.
Mas o que eu vou fazer? Eu vou inserir primeiro o cabo e aí depois eu vou fazer a furação. Tá? Para inserir o cabo, eu vou criar duas partes desse cabo. Uma parte vai ser um contracabo, vamos dizer assim, que é um apoio, para ficar mais bonito. Vai ser de plástico e depois eu vou colocar uma parte de madeira. Então eu vou criar o contracabo primeiro. Vou vir aqui em inserir peça, ó, inserir nova peça, a peça é inserida aqui na montagem. Eu vou novamente, ó, vou inserir nova peça. Então ele inseriu duas peças aqui na minha montagem, tá vendo? Eu vou clicar nessa aqui, vou abrir ela, não tem nada desenhado, e vou salvar ela como contracabo. Ó, contracabo. E não vou editar ainda não, tá? Só vou salvar ela. A mesma coisa eu vou fazer com essa. Vou abrir e vou salvar como cabo. Okay, e fecho. Vejo que na minha árvore de projeto tem aqui o contracabo e o cabo. Vou salvar essa montagem e agora sim eu vou fazer a edição do contracabo. Vou clicar aqui em editar. Vou editar no contexto. Vou criar um ressalto base dessa face aqui da minha faca. Vou deixar Ctrl 8 aqui acionado. Vou criar um offset de 2 milímetros desse círculo e vou incluir esse perfil da minha faca aqui, aqui. Isso. E vou dar um OK. Aqui, ó, eu vou fazer um círculo para vincular esse com esse. Deixar os dois tangentes. E aqui eu vou colocar uma medida de 4 milímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha só. Nessa posição. Deixar tangente e aqui também tangente. Vou deixar esses dois círculos aqui iguais. Vou cortar os excessos. Olha, usando a ferramenta de aparagem ativa, vou cortar esse excesso aqui, esse e esse. Meu cabo vai fazer esse contorno aqui, ó, tá vendo? O detalhe é o seguinte, ele vai descer até aqui, só que aqui eu não quero que ele chegue até o final. Então o que eu vou fazer? Eu vou incluir também essas arestas, ó. Essa e essa, ok? Perfil já fechado, vou adicionar um raio nessa pontinha aqui, um raio pequeno, vou deixar com 2 milímetros, pode até ser um pouco mais, vou colocar 3 milímetros, 4, isso. Olha só, meu cabo vai vir até aqui, meu contracabo vai vir até aqui. Vou aceitar e vou clicar aqui para sair do... e vou criar uma extrusão de 3 milímetros. Então meu contracabo ele vai ter 3 milímetros de espessura. Pronto, está feito o contracabo. Clico em finalizar a edição e salvo a minha montagem. E agora eu vou editar o cabo. Ó, vou reconstruir aqui a montagem. Vou salvar e vou editar o cabo. Clico aqui no cabo, editar, recurso, extrusão. Vou selecionar essa face, que é a face do contracabo, né? Eles vão estar vinculados. E vou incluir essa face inteira do contracabo. Veja, super simples, né? E agora eu vou clicar aqui em OK, para sair do esboço e fazer a extrusão. Uma extrusão de 5 milímetros. Posso colocar até um pouco mais aqui, 8. Depois eu verifico o tamanho, né? Vou editando, vou colocar 6 milímetros, né? Aqui, ó. Nesse recurso, vou deixar com 6 milímetros. Vou editar aqui, acabei saindo, vou colocar 6 milímetros. E eu vou acrescentar um ângulo, esse ângulo de 10 graus, para que ele fique um pouco cônico ali, tá vendo? Posso colocar até um pouco menos aqui. Vou testando para ver se fica bom, né? Coloquei 8 graus e vou aceitar. Vou incluir ainda nesse cabo um raio de 2 milímetros em todo o contorno dele, nessa face, olha. Cliquei na face toda, ele já acrescenta o raio ali. Prontinho. Clico aqui para finalizar a edição. Está inserido o cabo da faca. Veja que aqui ficou uma área pequena, né? Ficou meio frágil, mas era isso mesmo que eu estava querendo. Só que eu posso editar depois, alterar e melhorar aqui essa região. Porém, é isso que eu estou buscando mesmo, tá? E eu vou agora só inserir a furação de fixação do cabo. Para inserir a furação, eu vou editar aqui essa lâmina, né? Vou clicar aqui em editar. Vou selecionar a ferramenta de assistente de furação. Vou escolher um furo pino guia, furos guias, 3 milímetros. Passante, vou clicar aqui em posição, selecionar essa face. Clico em Ctrl 8. Vou deixar a visualização com linhas tracejadas para me colocar dentro do espaço onde tem o cabo. Então eu vou colocar um furo aqui, um furo aqui e um furo aqui. Posso dimensionar, se eu quiser, colocar aqui as cotas, né? Bom, dimensionei aqui, ó, pode dar um pause aí no vídeo e copiar esse dimensionamento, tá? Vou clicar aqui em aceitar
está feito o furo na lâmina. Vou clicar aqui em sair da edição. Agora eu vou transferir essa furação para o contracabo. Clico aqui em editar. Já estou dentro do ambiente de edição. Vou selecionar aqui corte. Vou escolher face do contracabo, deixar normal a tela e vou incluir esse e esse recurso, né, essa silhueta. Vou aceitar e vou cortar aqui de forma passante. Fiz o furo no contracabo. E agora eu vou fazer a furação no cabo. Furação no cabo não vai ser passante, uma certa profundidade. Então eu vou clicar aqui, editar, inserir recursos, corte. Vou selecionar a face lá. Por dentro do furo eu seleciono a face do cabo. Clico em Ctrl 8. Vou incluir os recursos. Então esse e esse. Vou aceitar. Vou finalizar aqui. Vou colocar uma profundidade. A espessura do cabo é de 6. Eu vou colocar aqui uma profundidade de 4, para ele não passar. E aí quando eu colocar o pino, vou colar esse cabo aqui no pino entre as facas. Tá? Então essa é a minha estratégia, para não aparecer aqui o pino. Vou sair da edição e vou voltar ao modo de visualização normal. Então o meu pino ele não vai ser passante no cabo para fora. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colar esse cabo aqui. Para mim colocar tanto o contracabo como o cabo do outro lado, o que eu faço? Uso a ferramenta de espelhar. Seleciono o plano frontal aqui e venho aqui no componentes, aqui padrão de linear, aqui embaixo, clica na setinha, espelhar componentes, seleciono o contracabo e o cabo, avanço. Aqui eu seguro o Ctrl e clico aqui em cima, ou então clico aqui, clico nesse carinha aqui, clico nesse cara e clico aqui, para ele inverter as posições, tá? Olha só. Se eu não fizer isso, o que acontece? Os cabos eles ficam posicionados de forma errada, só copiados aqui linearmente. Então eu clico aqui, ele inverte a posição, ele espelha a mesma peça. E aceito. Pronto, cabo espelhado. E agora é só acrescentar aqui os materiais, tá? Como que eu acrescento o material? Vamos clicar aqui, vamos selecionar aço, né? Seleciona aqui em aparências, né? Selecionar aço, o aço escovado para a lâmina, face toda. Na parte de corte, aqui nas lâminas de corte, nas faces de corte, eu vou escolher cromo e vou escolher esse aqui, ó, placa de crômio. Escolher a face, somente a face, tá vendo? Clico com direito, copio a aparência, seleciono essa face, essa e colo a aparência. Legal. Agora o contracabo, eu quero um contracabo de plástico, então eu venho aqui, vou deixar ele plástico de soft touch, bem mais suavizado. Vou selecionar esse plástico soft touch aqui e vou colocar na peça toda. Vou copiar a aparência, vou clicar aqui, colar na peça. E para o cabo, aí eu vou escolher, posso colocar aqui, vou fazer de madeira. Então vem aqui, ó, orgânico, madeiras, vamos dizer que eu queira colocar de uma madeira escura, mogno, olha só, mogno polido, e vou escolher a peça. Fica com direito, copiar e colocar aqui nessa peça também. Prontinho, está montada a faca. Essa faca eu vou mandar imprimir ela em 3D. Tem um amigo que tem uma impressora 3D, eu vou mandar imprimir ela. Nos próximos vídeos eu mostro aqui a impressão realizada, a faca impressa em 3D, tá? E fico por aqui nesse tutorial, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo descontraído para você pegar alguns macetes do software, fazer com tempo isso aqui. Mostra para mim depois, manda o desenho da faca que você fez, altera da forma que você achar melhor e faz o seu próprio projeto aí. Me manda para mim mostrar aqui para o pessoal depois nos próximos vídeos, ok? Obrigado e até mais.